Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a estela de Mesha e a referência ao rei Davi, diante de uma recente publicação em periódico de arqueologia. Essa é a a estela de Mesha, também conhecida como pedra moabita, ela se encontra hoje no Louvre. Ela foi descoberta intacta, ela estava inteirinha, na Jordânia, em 1868. Foi descoberta no Mar Morto, a leste do Mar Morto. Os arqueólogos datam a inscrição de cerca de 840 a.C. No ano seguinte, 1869, a estela foi quebrada em vários fragmentos. Então, você vê que ela aparece aqui, ela parece quebrada em vários fragmentos, tá? Pela tribo Bani Hamida, como um ato de desafio contra as autoridades otomanas. A estela ela tem 34 linhas na língua moabita. Essa língua moabita é muito parecida com o hebraico. E a estela, o objetivo dela é glorificar as vitórias do rei Mesa, o Mesha, incluindo a conquista de Israel e possivelmente Judá, como se referindo à casa de Davi. Aí é que vem a controvérsia. Existe uma referência à casa de Davi nessa pedra ou não? Porque exatamente nessa página, nessa parte que aparece a casa de Davi, a linha 31, ao finalzinho da pedra, ela está muito deteriorada. O relato inscrito na estela é paralelo, com algumas diferenças, a um episódio no livro dos Reis, 2 Reis 3, do 4 ao 28, que se refere ao rei Mesa, em Moabe, se rebelando contra o pagamento de tributo ao rei de Israel. Aqui o artigo, essa pedra, se acreditava que havia uma referência à casa de Davi, é o que predominava o entendimento. Aí em 2019, o Israel Finkelstein, Thomas Homer e Nadav Naaman publicaram esse artigo em que eles contestam o nome Davi na pedra e sugerem que está se referindo a Balac. Recentemente, estamos falando aí de final de 2022, do ano passado, esse artigo aqui na revista de arqueologia, do André Lemari e Philippe Delorme, eles voltaram à carga com Casa de Davi. Né? Se acreditava que era Casa de Davi, o Israel Finkelstein contestou, e agora eles voltam fazendo testes com fotografias, enfim, e eles confirmam que é Davi mesmo que está se referindo. A frase moabita Casa de Davi consiste em 5 letras. Estamos falando de 5 letras. Em que apenas a primeira e a quarta, que a primeira é um bet e a quarta é um val, estão completamente claras. Assumiu-se que as outras 3 letras completariam a palavra Davi, tá? Que seriam as 3, o Tal, o Dalet e 2 Dalets. Mas essas letras não estão claras e a referência ao rei Davi estava em dúvida. Em 2009 veio o Finkelstein e ele entendeu que isso seria Balac. Balac é citado em Números 22, 24. Para Lemeri e Delorme, a referência Casa de Davi, que aparece na 31ª linha, consiste em 5 letras. Tá? Então é o Bet, Tal, o Dalet, o Val e o Dalet de novo. O bet inicial é certo. O T provavelmente vai significar casa de. E o Dalet, o W e o Dalet vão significar Davi. Tá? Eles concluíram então que se referia então à casa de Davi. A descoberta da estela de Dan é uma outra estela. Lá está escrito casa de Davi com mais clareza. Então, quando eles descobriram a estela de Dan, se referindo à casa de Davi, eles voltaram para essa estela aqui de Mesa
e reavaliaram e entenderam que seria a casa de Davi também, porque as letras faltantes casam com Davi. Essa seção está muito danificada, mas parece contar sobre a reconquista de Mesa das terras do sul de Moabe, assim como a parte anterior tratou das vitórias do norte. A linha 31 diz que ele capturou a cidade de Oronaim, que estava ocupada pela casa de Davi. Essa é a dúvida, né? Não está claro quem eram os ocupantes, se era a casa de Davi mesmo. As letras legíveis foram consideradas por Lemeri como o Bet, o Tal, uma letra aqui que não sabe o que é, e aqui o Val e o Dalet. Bom, algumas críticas surgiram, por exemplo, não faz sentido a Estela se referir à casa de Davi. Por que não chamá-lo pelo nome do rei, como Onri, que é o rei de Israel, que aparece nas linhas 4 e 5 da mesma Estela? Quer dizer, nas linhas 4 e 5 ele se refere ao rei Onri. Por que aqui embaixo ele se refere à casa de Davi? O Randall Price, nesse livro aí, o Manual de Arqueologia Bíblica, né? O Randall Price ele fala desse argumento, ele diz o seguinte: os assírios, textos assírios, se referem à casa de Onri, mesmo quando Onri já não governava mais. Então, se os assírios podiam especificar estados pelo nome do fundador da dinastia, independente de quem estivesse naquele momento no poder, por que os arameus não poderiam fazer o mesmo e falar casa de Davi? Né? Por outro lado, então veja, a expressão casa de Davi então não seria tão estranha assim. Tá? E a interpretação do Finkelstein? Que o próprio Finkelstein não está convencido dela. O Balak, ele diz que isso é uma hipótese, ele não está muito convencido. Balak viveu 200 anos antes de Davi. Então, portanto, seria uma referência que não faria sentido. Ele não faria casa de Balak, faria casa de Davi. O Balak viveu há muito tempo atrás. Então, o Balak não está fazendo muito sentido. Aqui é a Estela. Aqui são as 34 linhas da Estela. Eu marquei aqui o que seria a 31ª linha. Reproduzi aqui, logo em cima, o texto e o significado casa de Davi. E aqui a sequência de 5 letras. O Bet, o Tav, o Dalet, o Vav e o Dalet. Tá? O em verdinho são as duas caracteres que estão bem nítidos. Os que estão em preto aqui está difícil ver. Mas nesse artigo de 2022, o Lemeri, ele diz que isso tirou dúvida e que a fotografia agora permite ver. É interessante também observar, e que normalmente não se dá muito destaque, né, aos outros trechos da Estela de Mesa. Né? A Pedra Moabita, ela cita diversos locais e cidades que são mencionadas no texto bíblico. Por exemplo, Atarote, Nebo, Aroer, o Vale de Arnon, o Planalto de Medeba, Dibon, Bamote, Baal, Bet-Baal-Meon, Jaaz, Kiriatim, Bezer, Oronaim, Bet-Diblataim e Keriote. Quer dizer, uma sequência de lugares e que a Bíblia se refere. Então, por isso é interessante, né? Está confirmando os locais mencionados pela Bíblia. Então é isso. Muito obrigado, então.